Olá, Alfredo Carvalho falando do canal Políticas de Infraestrutura e o tema de hoje é o saneamento básico e as suas 4 componentes. Nós vamos focar hoje no conceito de saneamento básico conforme ele é colocado aqui no Brasil. Pois bem, no mundo nós temos diversos conceitos de saneamento que são um pouquinho diferentes do que a gente usa aqui. Eu peguei aqui um exemplo da Organização Mundial de Saúde, que diz que saneamento geralmente se refere ao fornecimento de instalações e serviços para a disposição segura de urina e fezes humanas. A palavra saneamento também se refere à manutenção de condições higiênicas por meio de serviços como coleta de lixo e disposição de esgoto. Pois bem, em geral, as definições de saneamento envolvem referências a urina e fezes, higiene, saúde, lixo e esgoto. Em alguns lugares, como é o caso do Brasil, inclui também o abastecimento de água. O serviço de abastecimento de água potável está incluído ali no conceito de saneamento, mas em geral fala-se em água e saneamento, water and sanitation, no resto do mundo. Então vamos passar aqui já para o conceito brasileiro. A Lei 11.445 de 2007, ela estabelece o conceito de saneamento definido em 4 componentes, 4 serviços que compõem o saneamento básico, que são o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos e a drenagem e manejo das águas pluviais. Vamos passar agora um por um. A lei ela tem, na verdade, duas definições para cada um desses serviços. Essa primeira, que está aqui no artigo 3º, para água potável, ela é mais simples, eu deixo aqui para quem quiser dar uma olhada, mas eu vou passar para a segunda, que ela vai mais nas estruturas, que é mais fácil da gente visualizar, né? Então, consideram-se os serviços públicos de abastecimento de água a sua distribuição mediante ligação predial, incluídos eventuais instrumentos de medição, que são os hidrômetros, bem como quando vinculadas a essa finalidade as seguintes atividades: reservação de água bruta, captação de água bruta, adução de água bruta, tratamento de água bruta, adução de água tratada e reservação de água tratada. Vocês percebem que todos têm essa qualificação aí de bruta e tratada, né? Água bruta, água tratada, e a partir do tratamento ela deixa de ser bruta. Basicamente esse é o que diferencia a água bruta da água tratada, que é o processo de tratamento e desinfecção que ela passa, né? E vamos passar aqui cada um desses itens que são mencionados aí. Reservação de água bruta. Reservação de água bruta é uma barragem. Se faz um reservatório com a finalidade de ter ali uma reserva de água por tempo de seca, em especial, né? Essa que eu estou mostrando aqui é a barragem de Santa Maria, que fica no Distrito Federal e colabora com o abastecimento da capital. Depois a gente passa aqui para a captação de água bruta, que é uma captação que ela é feita lá no reservatório, né? E a estrutura de captação ela envolve ali algumas peças em geral de concreto, tem algumas captações que são flutuantes também, mas a peça central da captação é uma bomba, né? Que ela suga a água, joga através de uma tubulação para que ela vá em direção à estação de tratamento. Essa tubulação a gente chama de adutora de água bruta. Aqui nós temos um exemplo de uma adutora bem grande, que é uma adutora, se eu não me engano, essa foto é da Sabesp. É um tubo bastante grande, né? Que leva a água bruta lá da captação para a estação de tratamento. Aqui, na estação de tratamento, a água sofre ali processos físicos e químicos para que ela a retirada dos poluentes e desinfecção da água para que ela fique própria para o consumo, que ela se torne de fato água potável, né? Então ela entra no sistema geralmente por meio de uma adutora, né? Às vezes quando a estação de tratamento ela está distante, você precisa de uma nova adutora levando a água tratada até a área de distribuição. Mas nem sempre você precisa de uma adutora longa, né? Mas a estrutura é semelhante àquela da adutora de água bruta, só muda o conteúdo, de fato. Aí, em geral, a adutora manda para reservatórios. A função dos reservatórios é que a partir deles
Para que você não precise ficar gastando energia o tempo todo com bombeamento de água, você enche reservatórios em pontos estratégicos conforme o relevo da cidade. Isso precisa ser calculado, né? O tamanho que precisa ter esses reservatórios conforme a população, a quantidade de reservatórios que tem que ter conforme o relevo e o tipo também, né? Esses aí são dois exemplos de reservatórios elevados, são dois reservatórios um ao lado do outro, ambos de 500 metros cúbicos, mas existem reservatórios muito maiores, alguns reservatórios menores, esse é de concreto, pode ser também pode ser reservatório metálico. Esses são elevados, podem ser também apoiados ou enterrados. Tudo isso são detalhes técnicos que dependem do relevo, da quantidade de consumo, da população, enfim. Depois, a água vai passar para a redistribuição até chegar na casa do cidadão. Aqui nós temos já o serviço agora de esgotamento sanitário. Da mesma forma que eu fiz no anterior, essa primeira definição ela é mais geral, eu deixo aí para quem quiser ver, mas eu passo para a segunda, que ela vai mais diretamente nas estruturas. Consideram-se serviços públicos de esgotamento sanitário aqueles constituídos por uma ou mais das seguintes atividades: coleta, incluída a ligação predial dos esgotos sanitários, transporte dos esgotos sanitários, tratamento dos esgotos sanitários e disposição final dos esgotos sanitários e dos lodos originários da operação de unidades de tratamento, coletivas ou individuais, de forma ambientalmente adequada, incluindo fossas sépticas. Aqui a gente percebe que o sistema de esgotamento sanitário ele é, digamos, o oposto, né, o fluxo da água ali, ele ocorre de forma oposta. A água ela termina na residência, o serviço termina entregando o produto ali na residência. O esgotamento sanitário ele começa na residência e vai coletando os esgotos de cada uma delas, elas vão para uma rede que leva esse esgoto por meio de gravidade, né? Ou seja, ela vai descendo naturalmente, sem bombeamento, até um determinado ponto. Às vezes pode ser feita uma estação de bombeamento de esgoto também, mas a ideia é sempre direcionar o esgoto para uma estação de tratamento e a partir da estação de tratamento ele é devolvido para um corpo hídrico receptor. E nós temos aqui um ponto diferente que não tem no serviço de água e que tem no serviço de esgoto, que é o lodo. Na verdade, na água tem também, a estação de tratamento de água ela também tem seu lodo, mas a quantidade é irrisória comparada com uma estação de esgoto. E o lodo nada mais é do que a carga de matéria orgânica que ela é retirada do esgoto e depois ela precisa ir para algum lugar. E ela precisa de uma logística para operar esse lodo depois. Uma das formas comuns de se fazer isso, você seca o lodo e depois utiliza na agricultura, ou então faz a disposição dele em aterros sanitários. Mas vamos passar aqui por cada uma das estruturas. Como eu disse, a coleta começa ali com tubos de diâmetro relativamente pequeno na porta das residências. Depois disso, você vai juntando, a rede de coleta de esgoto ela vai se juntando em tubos cada vez maiores e com cada vez menos intersecções, né? Menos pontos de entrada de novos esgotos. Até que ela chega numa estrutura que é parecida com essa aqui, que é um emissário de esgoto. Ele simplesmente junta todo o esgoto de uma determinada bacia de coleta ali e direciona num tubo só até a estação de tratamento. A estação de tratamento ela é muito comum nas áreas urbanas ela ter esse formato aqui, com esses tipos de tanques. Tem alguns lugares onde você tem mais espaço também, costuma-se usar estações de tratamento com lagoas retangulares, assim, que fica um pouquinho diferente a disposição, mas elas sempre têm um formato parecido. Aí vocês podem enxergar ali no cantinho inferior direito, tá ali a saída do efluente tratado. E além desse efluente tratado, como eu já mencionei, tem o lodo que ele vai passar por um processo de secagem e depois ele vai é preciso dar uma destinação para ele, que pode ser tanto utilizado como adubo na agricultura, ou ele pode ser encaminhado para um aterro sanitário. Aqui é um pátio de secagem de lodo.
Então a gente passa agora para o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. O primeiro conceito está aqui, do artigo 3º da lei, a gente passa para o segundo. Consideram-se serviços públicos especializados de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos as atividades operacionais de coleta, transbordo, transporte, triagem para fins de reutilização ou reciclagem, tratamento, inclusive por compostagem e destinação final dos resíduos domésticos, dos resíduos originários de atividades comerciais, industriais e de serviços, em quantidade e qualidade similares às dos resíduos domésticos, e resíduos originários dos serviços públicos de limpeza urbana. Então, esses 3 incisos aí, 1, 2 e 3, eu até fiz um corte neles aí, porque ele faz um detalhamento bem grande dos tipos de resíduos que podem ser colocados dentro desse conceito de manejo de resíduos sólidos, mas para a nossa finalidade aqui, essa primeira parte da definição ali é mais interessante, que fala sobre as atividades mesmo do serviço, né? Que são a coleta, o transbordo, o transporte, a triagem, o tratamento, inclusive a compostagem e a destinação final. Aqui a primeira parte do serviço é a coleta, que é feita por aqueles caminhões que todo mundo conhece, os caminhões compactadores, com o pessoal que pega na porta das residências o lixo doméstico e vai jogando no caminhão compactador. Agora, para esse resíduo chegar no seu destino final, os caminhões compactadores, geralmente, eles não são, a finalidade deles não é percorrer longas distâncias, é fazer a coleta ali no bairro mesmo, né? Então, é muito comum que se utilize se tem um local onde se faz o transbordo, né? Seria uma estação de transbordo, em que esses caminhões passam para outros caminhões maiores e com uma maior capacidade para poder levar o resíduo para a destinação final dele, que geralmente fica um pouquinho afastada na cidade. Tem também a parte da triagem, que ela pode acontecer antes, né, do transbordo. Geralmente ela acontece antes. Em que o resíduo que ele tem um potencial de reciclagem, reutilização, ele passa por uma central de triagem, onde ele é separado, em geral manualmente, mas também por alguns processos mecânicos, para que possa ter a reutilização do plástico, de outros tipos de materiais que podem ser reaproveitados, e pode ter um encaminhamento também para o tratamento. Esse aqui é um exemplo que eu estou colocando aí, que é uma usina de incineração de lixo, né? Existem outras formas de você fazer o tratamento de lixo que em geral são mais adequados para diferentes tipos de lixo, né? Tipos de resíduo. Uma forma de tratamento comum para resíduo orgânico é o processo que a gente chama de compostagem. Esse aqui é um caso de incineração, que também tem as suas vantagens e desvantagens, mas aí está como exemplo. E por fim, aquele resíduo que não pode ser reutilizado, reaproveitado e nem passa por um processo de tratamento como a incineração e a compostagem, ele acaba chegando num lugar como esse aqui, na sua destinação final, que é um aterro sanitário. No Brasil existem muitos lixões a céu aberto, né? Mas o ideal é esse tipo aqui, é um aterro sanitário controlado, feito com várias camadas, e tem a coleta do chorume por baixo, que é levado para áreas para fazer o tratamento do chorume. Então, de forma que tudo isso aqui fica controlado ambientalmente, delimitado ali o impacto ambiental da estrutura. Por fim, nós temos o serviço de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Pulando aqui a primeira definição, vamos para a segunda. Consideram-se serviços públicos de manejo das águas pluviais urbanas aqueles constituídos por uma ou mais das seguintes atividades: drenagem urbana, transporte de águas pluviais urbanas, detenção ou retenção de águas pluviais urbanas para amortecimento de vazões de cheias e tratamento e disposição final de águas pluviais urbanas. Uma estrutura da paisagem urbana que todo mundo conhece, que é o início ali do sistema de drenagem,
é a famosa boca de lobo, né? Eu botei aqui uma fotozinha como exemplo. É evidente que existem outras estratégias de drenagem que elas não começam aí. Existem inclusive estratégias de drenagem sustentável em que você evita que a água precise entrar num sistema de tubulação que é o que tem aí por baixo da boca de lobo, em que você aumenta a área permeável da região urbana, com gramado, evitando a pavimentação, né? Mas as estruturas clássicas começam numa boca de lobo. E ela, a partir da boca de lobo, ela passa por galerias enterradas que vão encaminhar a água ou para o tratamento, que não é muito comum, mas em geral acaba passando por estruturas como essa daqui, que é uma estrutura de detenção. Para que a água não seja toda coletada no sistema e seja mandada de uma vez para a parte baixa da cidade, né? E o que pode gerar e frequentemente causa inundações, mas a estratégia que se faz é manter a água em algumas regiões em que você pode encher. Isso aqui é um exemplo de uma estrutura em que durante o dia as pessoas podem ficar por ali, podem usar para jogar bola, tem ali até os gols, né? Acho que o pessoal pode jogar futebol, tem as arquibancadas ali que o pessoal senta, mas quando está chovendo, é um lugar que não fica ocupado por ninguém. E ele pode, caso a chuva seja muito intensa, ela vai encher essa região toda aí e depois vai esvaziar lentamente. Isso ajuda a não dar inundações em locais onde não podia inundar. Ou seja, inunda essa estrutura para que outra estrutura não se inunde de forma descontrolada. Existem também situações em que você faz o tratamento da água pluvial. É uma necessidade, por exemplo, em alguns lugares onde você tem secas prolongadas e nas primeiras chuvas a água que desce pelo sistema de drenagem pluvial ela é quase tão poluída quanto o esgoto. Então muitas vezes você tem um sistema em que você consegue direcionar a água para uma estação de tratamento de esgoto, por exemplo, ou para uma estação própria, mas isso é mais improvável. Mas é muito comum, é muito difícil, é muito incomum você ter essas estruturas, né? Aqui eu tenho um exemplo mais simples, que é utilizado, se eu não me engano essa foto é da Austrália, em que se faz uma espécie de filtragem ali, pelo menos do lixo, que acaba entrando no sistema de drenagem de águas pluviais, né? Isso é uma forma de você fazer o tratamento, você tira pelo menos a carga de lixo que está ali. Bom, é isso. Se você tiver gostado do vídeo, lembra de deixar aí sua curtida e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima.